Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa 8ª análise. Na última, a gente falou sobre cooperação entre tarefas, lembra? Pois é, hoje o papo é sobre um conceito super importante que vem logo em seguida, a coordenação de tarefas nos sistemas operacionais. E para a gente entender bem isso, vamos começar com uma analogia que vai nos acompanhar o tempo todo. Imagina só a loucura que é a cozinha de um restaurante super movimentado. Agora, pensa que vários chefes precisam ao mesmo tempo atualizar a mesmíssima ficha técnica de uma receita. Ok, então o nosso roteiro hoje vai ser esse aqui. A gente vai começar entendendo o tamanho do caos, ou melhor, do problema, e vamos até as soluções bem elegantes que os sistemas operacionais criaram para botar ordem na casa, ou melhor, na cozinha. Então, vamos lá. O que será que acontece quando 2, 3 chefes tentam mexer na mesma ficha técnica exatamente no mesmo instante? Bom, o resultado é um caos total. E na computação, esse caos, essa confusão, tem um nome bem específico. Certo. Agora, vamos sair um pouco da cozinha e traduzir essa ideia para código. Dá uma olhada nessa função. É bem simples, né? Ela só adiciona um valor a um saldo bancário. Esse saldo é o nosso recurso compartilhado, é a nossa ficha técnica no mundo digital. Beleza, e é aqui que o problema começa a aparecer de verdade. O que acontece quando duas tarefas de depósito tentam rodar, assim, ao mesmo tempo? As instruções de máquina, aquelas bem básicas mesmo, podem acabar se misturando, se entrelaçando. E isso leva a um problema bem sério. Olha só que loucura essa tabela. Acompanha aqui comigo. A ordem em que as coisas acontecem faz com que o saldo final seja de R$ 1.000 e não os 1.050 que a gente esperava. O que aconteceu com os outros 50? Simplesmente sumiram. O primeiro depósito foi completamente perdido no meio do caminho. Imagina isso no seu banco. Então, essa situação totalmente imprevisível e caótica tem um nome técnico. É a famosa condição de corrida. E sabe qual é o pior? É um erro traiçoeiro, porque ele não acontece sempre. Às vezes funciona, às vezes não. Isso torna a vida de quem desenvolve um verdadeiro pesadelo para achar e consertar o bug. Aquele pedacinho específico do código que mexe no recurso compartilhado, no nosso exemplo, essa linha aí, colchete saldo mais igual a valor, ele tem um nome especial. A gente chama de seção crítica. E aqui está o pulo do gato. Toda a ideia de coordenação gira em torno de proteger essa seção. Ninguém mais pode entrar enquanto alguém estiver lá dentro. Tá, mas como é que a gente protege essa tal de seção crítica? Bom, as primeiras ideias foram bem simples, quase ingênuas. É como se a gente colocasse uma plaquinha de ocupado na porta. Só que, como vamos ver, essa solução acabou criando outros tipos de problema. Uma dessas primeiras tentativas era usar uma variável, vamos chamar de busy ou ocupado. A lógica era, a tarefa fica olhando para a variável, se for 1, ela espera, se for 0, ela muda para 1 e entra. Parece fazer sentido, né? Só que, e se o sistema operacional trocar de tarefa bem no meio do caminho? Entre a tarefa olhar e ela mudar o valor. Aí já era. A lógica toda vai por água abaixo e duas tarefas podem entrar ao mesmo tempo. Esse processo de ficar verificando sem parar, gastando o processador à toa, tem o nome espera ocupada, ou busy waiting. E como a analogia deixa bem claro, é um desperdício de energia tremendo. Pensa no chefe correndo toda hora para ver se a ficha está livre. Ele não faz mais nada. O ideal seria ele poder descansar e ser avisado só quando chegar a vez dele, certo? Mas, felizmente, a gente evoluiu. Os sistemas operacionais modernos têm ferramentas muito mais inteligentes e eficientes para lidar com isso. Elas conseguem suspender as tarefas que estão esperando, ou seja, colocá-las para dormir, trazendo, finalmente, um pouco de ordem para a nossa cozinha digital. E a primeira dessas ferramentas poderosas é o semáforo. Para continuar na nossa analogia, imagine que o semáforo é tipo um gerente da cozinha. Ele sabe exatamente quantas bancadas de trabalho estão disponíveis e controla quem pode usar. E o segredo do semáforo está em duas operações que são atômicas, ou seja, não podem ser interrompidas no meio: a down e a up. Quando uma tarefa quer usar um recurso, ela faz um down. Se o recurso estiver ocupado, o sistema operacional, muito eficientemente, coloca essa tarefa para dormir numa fila. Quando a outra tarefa termina, ela faz um up, libera o recurso e o sistema acorda a primeira da fila. Zero desperdício de processador. É muito, mas muito mais eficiente. Resumindo, essa abordagem com semáforos nos dá 3 benefícios enormes. Primeiro, a eficiência, porque ninguém fica gastando CPU à toa. Segundo, é justo, porque geralmente segue a ordem de chegada, tipo uma fila mesmo. E terceiro, independência, as tarefas que não têm nada a ver com aquele recurso nem tomam conhecimento da confusão.
Agora, para muitos casos, a situação é mais simples. A gente só tem um recurso para proteger de cada vez, como a nossa única ficha de receita. Para isso, existe uma versão simplificada do semáforo chamada mutex, que significa exclusão mútua. Pensa nele como uma chave ou um cadeado. Só quem tem a chave pode entrar na seção crítica. É 1 ou 0, livre ou ocupado. Simples assim. Ok, semáforos e mutexes são fantásticos, resolvem o problema. Mas ainda tem um detalhe. É um processo manual. Quem está programando precisa lembrar de usar o down antes e o up depois. Sempre, em todos os lugares necessários. E se a pessoa esquecer de liberar o recurso, e se ela liberar 2 vezes sem querer? Aí o caos volta. Isso levanta uma pergunta bem interessante, né? E se a gente pudesse de alguma forma automatizar essa proteção toda? Fazer com que o próprio sistema garantisse que o bloqueio e o desbloqueio aconteçam sozinhos, sem depender da nossa memória. Pois é, e é exatamente essa a ideia por trás de uma estrutura chamada monitor. Voltando para a cozinha, o monitor seria como a sala do chefe executivo. Lá dentro está o recurso, a ficha técnica e também todas as regras para mexer nela. O acesso é totalmente controlado e automatizado. Ninguém entra sem permissão e as regras são sempre seguidas. A mágica do monitor é que ele é uma construção da própria linguagem de programação. O compilador, de forma automática, coloca o código de bloqueio no início de cada procedimento e o de desbloqueio no final. Com isso, a chance de erro humano, diminui drasticamente. Fica tudo encapsulado e protegido. Então, olha só a jornada que a gente fez. Saímos de um cenário de caos total, com as condições de corrida, e chegamos a mecanismos super robustos e automatizados. A gente viu a evolução das ideias, desde as tentativas mais simples e com falhas, até chegar em soluções seguras como os monitores, que realmente colocam ordem na nossa cozinha digital. Mas a pergunta que fica é, será que agora tudo está resolvido? Com ferramentas tão poderosas, o que mais poderia dar errado? Bem, acontece que interações mais complexas entre tarefas podem criar novos tipos de problemas, como os famosos deadlocks e a inanição. Mas esses são assuntos para a nossa próxima análise, onde vamos explorar esses desafios clássicos. Fica o convite. Até lá!